E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 46. Galera, tem muito episódio que a gente já fez, a gente está quase terminando o nosso devocional, volume 2. Então, se você ainda não viu os outros 45 episódios do volume 2 e também se ainda não viu os outros 52 do primeiro volume, quero te convidar a você tanto no YouTube, no Spotify, você tem acesso a esses outros episódios. Então, se eu fosse você, voltaria, pesquisaria, veria algumas temáticas que você se interessa e assistiria aqui junto conosco aquilo que a gente já fez aqui no Pão Diário Universitários. Pessoal, se você está acompanhando a gente pelo devocional escrito, é o devocional 46, ou se você está pelo devocional no aplicativo, é o mesmo devocional 46, cuja temática é a arte que glorifica a Deus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as artes em si. Então eu queria te convidar a você pegar um caderninho, pegar seu bloco de notas aí do seu celular e ficar ligado no que a gente vai falar aqui, porque eu tenho certeza que muita coisa boa vai fluir dessa conversa. Galera, eu quero te lembrar de duas coisas. A primeira delas é, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, queria te convidar a você entrar na sua loja de apps aí do seu celular e baixar o nosso aplicativo Pão Diário Universitários. Gente, tem muito conteúdo irado, mas a melhor parte vem agora, é tudo de forma gratuita. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora e baixaria logo o nosso app, porque tem tanto conteúdos aqui do Pão Diário Universitários, como também dos nossos parceiros, da BC2, dos Cristãos na Ciência, da YesRIs, do Bible Project, do Parábolas Geek, do Escola do Discípulo. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora e baixaria logo o nosso aplicativo. E também, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as nossas novidades aqui no Pão Diário Universitários. Galera, sou eu mais uma vez que estou aqui, me chamo João Reck, tenho 24 anos, sou esposo da Renata, sou membro da Alcance Curitiba, sou psicólogo, fiz parte da rede universitária de Curitiba, liderei o Dunamis Pockets na PUC do Paraná, então tenho toda uma história aí com os universitários e estou aqui para mais um bate-papo com vocês. E hoje eu tenho a honra de ter aqui duas pessoas incríveis, e eu quero ressaltar inicialmente uma delas, que já participou de um outro programa aqui conosco, que é o Redimindo Profissões, no qual nós falamos sobre a arte também, que é o Lucas Ribas. Lucas, seja muito bem-vindo aqui, mano. Se apresenta aí para a galera. Fala pessoal, tudo bom? Muito bom estar João, Sophie também com vocês aqui, presente. Muito bom estar mais uma vez nesse programa. Os primeiros já foram incríveis de gravar junto, estar junto com vocês. E agora estou bem animado para hoje. Meu nome é, então, Lucas César Ribas, sou artista visual, seminarista também da Família dos que Creem, a igreja na qual eu congrego, e também estou aí terminando de formação em teologia pela FABAPAR, Faculdade Batista de Curitiba. E eu trabalho muito com pintura, né? Com pintura em acrílica, também trabalho um pouco com aquarela. E ultimamente eu tenho usado muito material que eu mesmo produzo, né? Para pintura, e material de tinta natural, feita de terra, feita de carvão, vários projetos assim envolvendo isso, tanto com abstrato quanto com pintura figurativa, né? Que representativa. E eu estou aí produzindo uma arte que busca trazer uma poética que glorifique a Deus, que traga sentido para as coisas, que busque entender toda a realidade de uma forma integral, não fragmentada, como a gente vê hoje em dia, aí muito presente na nossa cultura, no pensamento da atualidade, né? Esse é o meu desafio e meu desejo é cada vez mais amar a Deus com essa arte. E também tem alguns outros trabalhos, né? Trabalhei por muito tempo como missionário, um pouco ligado aí com o Jocum por um tempo, fiz algumas viagens, participei de uma base aqui em Curitiba mesmo, que ajudei a começar. Minha conexão também com os universitários é que eu sou universitário, como diz a FABAPAR, então estou bem envolvido no meio teológico aí, universitário, mas também tenho bastante conexão com a galera das artes visuais, através de vários projetos que eu participo, até mesmo de um que ajudei a desenvolver junto com o Pão Diário, né?
E aí, durante Setembro Amarelo, a gente fez, ano passado, várias exposições em várias faculdades de Curitiba, trabalhando a questão da conscientização a respeito e prevenção, né, ao suicídio e tudo mais. E foi muito legal, a gente envolvemos vários artistas aqui da cidade, cristãos, alguns não cristãos também envolvidos, foi muito legal. E agora também continuo envolvido aí no projeto que a gente está preparando para o Setembro Amarelo desse ano, também com o Ateliê Secreto, se alguém conhece também, já estou fazendo uma merchanzinha aí, um projeto que começou com a Esther, que é membro da PIB, é uma artista visual que está cursando tá cursando é Embap, né? Embap, Faculdade de Belas Artes de Curitiba, e já é uma artista incrível, assim, e eles têm desenvolvido um trabalho bem legal, tem de workshops, de várias coisas relacionadas com arte e também com fé, e arte a partir de uma cosmovisão bíblica, e eu tô aí em conexão com essa galera de artistas, ano passado também rodei um intensivo artístico que foi muito legal, me ajudou a me conectar com mais universitários também e outros artistas da cidade, de Curitiba e de fora de Curitiba. Então, assim, tô nesse meio, tô me envolvendo e tô pedindo graça a Deus para conseguir glorificar Ele com tudo isso, de uma forma que não seja dualista, né? E ao mesmo tempo seja intensa, seja verdadeira, né? Que ame a Deus de verdade com tudo aquilo que eu tô fazendo. Perfeito, perfeito, mano. É um prazer ter você aqui conosco e já quero conscientizar também a galera a ficar ligado nas nossas redes sociais, que logo, logo em setembro a gente vai ter mais uma edição do Pulsante, né, que é o nosso projeto em relação à prevenção do suicídio, que o Lucas está diretamente ligado. Então, obrigado, mano, por você ter esse coração abençoador aí conosco. E, gente, temos aqui também a Sophie. Sophie, é um prazer ter você aqui conosco. Se apresenta aí para a galera. Seja muito bem-vinda. E aí, gente, tudo bem? Para mim, primeiramente, é um prazer estar aqui. Sempre sonhei em fazer algum podcast desde pequena. Então, para mim, é um sonho sendo realizado aqui. E, bom, me chamo Sofia Oliveira Ribas Santos, mas gosto todo mundo de chamar de Sofia, bem mais fácil. Eu faço faculdade de design gráfico. Hoje estou me encontrando em transição para uma outra faculdade, mas eu estudei na PUC do Paraná. E essa foi a minha conexão com os universitários, né? Ali todas as manhãs com as minhas amigas, com várias ideologias diferentes da minha, eu tentando exercer ali minha função de cristã, tentando exalar o bom perfume de Cristo, através de tudo que eu fazia, seja numa atividade, seja numa conversa. E eu acredito que esse é o desafio de todo cristão, independente do curso que venha estar cursando. O que mais? Eu não sou de Curitiba, eu sou de São Paulo, na verdade. Eu nasci em São Paulo, mas me mudei com 7 anos para o interior de São Paulo. Então, eu vim de uma cidade pequena, onde não sabiam o que era design. E quando eu falava, quero fazer design, todo mundo, você vai trabalhar com desenho, né? Vai fazer arte. Eu falei, é por aí, é bem isso aí. Ninguém entendia muito bem o que era isso, porque na minha cidade não é comum design, não é um curso comum, é bem raro alguém estar fazendo isso. Então, eu me encontrei nesse desafio de como lá não tinha material para eu estudar, não tinha alguém que conseguisse me auxiliar, não tinha nem loja para comprar aquarela, por exemplo, que eu gostava, lá não tinha. Então, se eu quisesse um dia comprar, eu tinha que vir para Curitiba para comprar. Então eu me deparei nesse desafio, ou eu me mudava e enfrentava o desafio de sair da casa da mãe, dos pais, ou eu continuava na minha zona de conforto. Daí eu decidi desbravar o mundo e desbravar o mundo não, né? Desbravar outros lugares e eu vim para Curitiba daí cursar aqui a faculdade. E aqui eu estou. Mas já faz quase 2 anos que estou aqui em Curitiba cursando, morando aqui. E desde que me mudei para cá, eu decidi ir para Alcance Curitiba, né? Eu pensei até em outra igreja, Uma boa mas na hora que eu igreja. pisei lá, uma boa igreja. Até na hora que eu pisei lá, falei, não tem como sair daqui. E eu continuei lá, fiquei lá e consegui cada vez mais fazer mais amigos, irmãos em Cristo. Hoje em dia me encontro cercada de pessoas que inspiram Jesus, que inspiram arte, que inspiram criatividade. Hoje eu trabalho na igreja mesmo, fui contratada pela igreja, faço parte da equipe criativa de operações. O próprio nome já diz, né? Então a gente está 24 horas ali tentando criar eventos, a gente dá ideias de como fazer
uma comunicação offline, como criar conteúdo para isso, para aquilo, como fazer, transmitir a essência do aquele evento por meio da decoração. Então é 24 horas pensando em criação ali dentro. E ao mesmo tempo eu fui contratada por uma agência chamada Hills, com hoje em dia 3 mulheres maravilhosas que são à frente disso, e é incrível trabalhar com elas também, elas exalam criatividade, nunca vi criarem com tanta facilidade e naturalidade ao mesmo tempo. Então, como o Lucas falou, né, é muito bom ter essa rede por volta, porque Uhum, as pessoas inspiram a gente e elas toda hora estão falando ali coisas que eu poderia criar em cima. Então, uhum. eu acredito que é isso. Top demais, Sophie. É um prazer ter você aqui conosco. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bom. E eu vou tentar ser o mais criativo possível no meio de vocês dois, né? Porque cabeça de psicólogo ali é menos criativa e mais prática, entende? Acho que é Então, criativa também. Acho que é não, criativa. até certo ponto, mas eu sou mais prático, mas sou um grande admirador das artes. Tenho certeza que esse bate-papo vai abençoar muita gente. Bora para nossa temática, então? A arte que glorifica a Deus. Queria começar o nosso bate-papo trazendo para esse lado mesmo de, por exemplo, eu falei que eu sou mais prático do que criativo e queria perguntar para a Sophie. E aí, Sophie, o que você acha? Todos nós temos um dom criativo ou somente vocês aí que foram chamados para as áreas artísticas? O que você acha? Conta aí para gente. Eu acho que todos têm a criatividade dentro de si, né? Como a própria devocional de hoje diz, todos nós somos criaturas de Deus, e como criaturas feitas à imagem e semelhança do Criador, nós nascemos com a sementinha, assim, da criatividade dentro de nós. Então, toda hora você, querendo ou não, você cria involuntariamente algo, seja na área da psicologia, seja na área design, seja na área de artes, onde quer que seja, você está criando algo, você está criando uma solução para algum problema, você está criando uma pergunta, está criando uma defesa para aqueles que trabalham na área de direito. Então, em todo Uhum, cria algo, não necessariamente direcionado para artes, mas você está criando algo, e nesse criar você tenta trazer solução, tenta trazer um pinguinho de você ali dentro, uma identidade sua. Então, todos nós somos chamados para criação. muito bom, muito bom. E aí, meu amigo Lucas, o que você acha? E aí, super concordo com a Sophie e complemento algumas coisas, assim. Quando a gente pensa que a gente é feito imagem e semelhança, né, de Deus, eu gosto muito de algo que o N.T. Wright fala, que essa imagem e semelhança também significa a gente refletir Deus. Uhum, E Deus que é criador, né? Então a gente reflete Ele quando a gente está criando. E acho que até o devocional diz isso, né? Quando a gente simplesmente, citamos Schaeffer, né? Quando a gente simplesmente cria e entende que Deus é o criador, isso já é fato suficiente para a gente valorizar a arte em si. Né? E para mim, assim, não só a questão da imagem e semelhança, para mim a Bíblia traz muita base para a gente entender que todos nós temos aí essa semente da criatividade, uhum, porque todos nós, como humanidade, recebemos um mandato cultural. Né? E esse mandato cultural, essa tarefa que foi dada já a Adão e Eva, ela vem com uma tarefa, uma função de desenvolver a criação. E é legal porque Deus coloca a gente num jardim que é como um sinônimo, como um exemplo de um templo mesmo, porque o texto de Gênesis ele traz várias referências ali que apontam para uma metáfora do próprio templo de Israel. Então é um lugar, um jardim que é um lugar de relacionamento com Deus, um lugar de serviço a Deus, e a própria palavra que Deus nos dá no mandato cultural, que é cultivar e guardar o jardim, são as mesmas palavras usadas para o serviço sacerdotal. Então veja que a própria atividade de desenvolver a criação, de cultivar e guardar a criação, ela tem a ver com o serviço a Deus, que é um serviço de adoração a Deus, é um serviço sacerdotal. Então, o serviço sacerdotal não é só que a gente faz no templo, né? O serviço sacerdotal é o que a gente faz quando a gente está desenvolvendo a criação, quando a gente está criando. E uma das primeiras tarefas é, Adão, dê nome aos animais, uma tarefa criativa, né?
Então a gente vê isso, a gente vê nesse jardim uma abundância de recursos, ouro, o próprio texto de Gênesis também vai trazer isso para a gente, ouro e pedras preciosas, e a gente vai ver que tem uma riqueza ali, e daí no meio dessa riqueza Deus fala, cultive e guarde o jardim. Até às vezes a gente pergunta, né, mas cadê a cultura daí? Por que mandado cultural? É porque cultura vem de cultivo, né? E quando ele manda a gente cultivar, ele está falando isso, tá dando um mandato cultural para a gente cultivar. Você pode ver que cultura é tudo que a gente desenvolve na sociedade através de hábitos, através daquilo que a gente vai cultivando mesmo, né? No nosso dia a dia, vai cultivando através das nossas atividades na criação. Então, para mim, é uma tarefa dada a todo ser humano, até o dono ou a dona de casa, quando coloca ali uma plantinha na mesa, ele está exercendo uma tarefa criativa, quando ele vai lá na sua casa e coloca uma plantinha, porque aquilo não tem uma função nenhuma. A única função é embelezar a casa, é trazer beleza para casa. E eu entendo que até nesse simples ato de colocar uma plantinha para embelezar a casa é uma atividade criativa que está refletindo a beleza do Criador. Isso para mim é maravilhoso. Mas também eu acredito que Deus dá dons especiais para pessoas vocacionadas à arte. Ele chama e ele ajuda elas a desenvolver isso que já está na identidade delas. A gente vê, acho que é Êxodo 34, não sei se 31, acho que é 31, que o Espírito de Deus que unge Bezalel e Eliabe, né, capacitando-os com toda a habilidade e dons. Daí, para mim, a gente vê algo especial, porque eles tinham uma vocação artística, mas ao mesmo tempo a gente vê algo geral. Sabe por quê? Porque provavelmente muito daquilo que Bezalel e Eliabe, daquelas habilidades que ele já tinha, ele aprendeu no Egito. Você vê, a partir de uma galera que não era, assim, não era do povo escolhido, né? Não era muito gospel. Não era muito gospel aquele povo. E eles aprendem várias habilidades ali. E a gente pode ver isso, que eles chegam, tem um momento ali que eles chegam a fazer um bezerro de ouro, com um dom que eles tinham já, uma habilidade que eles desenvolveram, provavelmente a partir daquilo que aprenderam, mas aí Deus vem e fala que estava dando o Espírito de Deus para que eles criassem, não um bezerro de ouro, mas construísse o templo de Deus, a habitação de Deus na terra. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que Deus capacita, dá a todo mundo, como imagem e semelhança, uma habilidade para criatividade, todo mundo pode desenvolver uma atividade criativa, seja na música, na pintura, ou qualquer design, em qualquer área, assim. Ao mesmo tempo, ele unge pessoas, especialmente, ele separa para uma atividade específica, que é criar para a glória dele e ter sua função principal, né, de atividade numa sociedade, como a criatividade e arte. Muito bom. Eu até ia zoar, falar assim, você falou o exemplo da dona de casa, eu ia perguntar se até a tia que faz o crochê e o tricô para cobrir o botijão de gás também é uma inspiração. Com certeza. Não sei se glorifica muito a Deus. Não, brincadeira, gente, brincadeira. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus, sim, é brincadeira. Mas é legal que você puxou isso aí, hein? Não, fala aí, mano. É legal, porque assim, glorifica. A gente tem muita... é muito difícil a gente conseguir perceber, até pela noção da própria sociedade sobre sagrado e profano. Para a sociedade, tem um autor, acho que é o Eliade, é o nome dele, se não me engano, eu não lembro se é um antropólogo ou sociólogo, sociólogo, acho que estou certo. Ele fala que o profano seria aquilo que não é separado para o serviço, tipo, na religião, no templo, algo específico do ritual ali, né, das religiões. E a gente, como cristão, a gente já entende que desde a atividade mais ordinária da nossa vida, isso glorifica a Deus, né? Se a gente vive essa atividade em temor a Deus, porque toda a realidade que a gente vive, que a gente ela foi projetada por Deus para que a gente vivesse ela em plenitude e amor para Ele, desde as atividades mais simples, né? Às vezes até mesmo ficar em silêncio, sabia? Descansar um pouco, contemplar, tudo isso. Então, assim, até aquele botijãozinho, pensa na beleza que é todo o processo de produzir aquele, sabe? E todo o processo até mesmo de deleite daquela realidade, daquela tia ou vozinha ali tricotando e tudo. Eu acho sensacional.
Vamos agradecer se tem alguma avó, alguma tia que está ouvindo a gente, né, e que faz esse tipo de arte. Muito obrigado por você glorificar a Deus através dessa forma. É uma brincadeira somente, gente. E quando vocês estavam falando, eu comecei a pensar, porque eu falei brincando para vocês, né, que eu sou mais prático e tal, só que muitas vezes no exercício da psicologia eu preciso de muita criatividade, porque eu preciso pegar algo que é um relato do paciente, eu preciso trazer aquilo para mim de uma maneira que eu possa ser criativo ao ponto de trazer a resolutividade daquele problema de uma forma que seja adaptável à realidade dele. Então, isso muitas vezes exige que eu pense a respeito daquilo várias vezes e tente achar um caminho que seja mais claro para aquele paciente, para que ele compreenda e ele possa colocar em exercício aquela mudança de pensamento, ou enfim. Então, e eu vejo que ao longo do tempo, eu sempre me olhei como um cara que não tinha esse dom criativo. Tipo, eu era mais resolutivo. Pô, quer resolver um problema? Me chama. Só que a criatividade está nisso. De tipo, cara, é sério, o meu sogro, vou falar uma carta aberta aqui pro meu sogro. Ele é um dos caras que, assim, ele pode ter uma inflexibilidade para algumas coisas, né, cognitivas, no sentido, tipo, é do meu jeito e tal, mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente criativo. Eu chamo de gambiarrista. Porque, cara, aquele tipo de coisa que eu olho e falo assim, cara, não tem como fazer. Tipo assim, chama um técnico aqui, por favor, porque a gente não vai resolver esse problema. E aí, através de uma criatividade, ele vai lá e consegue resolver. Tipo, não, se a gente fizer isso aqui, pegar isso aqui, aquilo ali, a gente vai resolver isso aqui e tal. Então, tipo, tá, esse dom criativo tá nessas pessoas também que são mais resolutivas. Então, é muito incrível quando a gente para pensar nisso, e eu vejo que ao longo do tempo eu posso dizer que eu fui ficando mais refinado, mas eu só consegui ficar mais refinado à medida que eu contemplava. Eu acho que esse é um ponto interessante, porque a gente busca inspiração de várias coisas, né? Tipo, quem não é crente vai buscar nas coisas que Deus não se agrada para se inspirar, para fazer algo, ou enfim. Eu lembro que uma vez eu estava tendo um. Eu estava escrevendo e eu estava num bloqueio criativo, assim. Aí eu falei, cara, eu parei na minha janela assim, e logo do lado do meu prédio tem uma paineira rosa, que é uma árvore que ela tem raízes muito profundas, mas ao mesmo tempo ela se sobressai para acima da superfície. Então é aquela árvore que tem raízes muito expostas assim. E eu fiquei olhando para aquilo, eu fiquei admirando aquilo, e eu vi, por morar aqui no mesmo prédio já praticamente três anos e pouco, eu já vi essa árvore passar por todos os estágios, né, do fruto, da flor e tudo mais, e olhando para aquilo, cara, Deus começou a revelar algo do coração dele através dessa contemplação. Então, também existe algo que está presente nisso, que é disponível a todos nós. Basta com que a gente pare um momento do nosso dia, a gente contemple e aí a gente seja preenchido por aquilo, né? Vocês querem falar alguma coisa a respeito disso? Isso é bem legal, porque na hora que você falando sobre contemplação, eu lembrei muito sobre Davi. E Davi foi um cara que passou por altos e baixos na vida dele. Então, eu sempre vi ele contemplar quando ele estava bem e quando contemplar quando ele estava mal. Contemplava quando os inimigos ele os perseguia e contemplava quando Deus abençoava a vida dele e ele se encontrava no palácio. Então, Davi, ele fez tantos salmos lindos que hoje em dia Deus fala de modo particular com cada pessoa. Acredito que ele teve cada palavra ali revelada por meio da contemplação. Ele não sabia contemplar apenas quando estava tudo bem, mas ele também sabia contemplar quando ele também estava em dificuldade. E muitos de nós hoje em dia a gente não sabe fazer isso. A gente só contempla quando a gente consegue relaxar, tudo mais, mas também a beleza na contemplação da dor. Quando a gente Uhum, fica quieto e aquilo ali ministra o nosso coração. O Espírito Santo, ele aproveita quando a gente está sensível ali, ele fisga aquilo ali. E eu acredito que o momento de dor é o momento onde a gente está muito sensível à voz dele. Onde a gente está, tipo, parece que o nosso coração está calejado e aquilo ali é uma oportunidade onde o Espírito Santo, ele vem e cobre com a graça de Deus. E ali ele manifesta palavras que a gente nunca ouviu.
palavras que vêm diretamente do coração de Deus, e o coração de Deus é o coração mais inspirador do mundo. Então, tudo que vem desse coração não tem erro nenhum de criação. Tudo que vem no É. coração dele, a gente pode criar à vontade, sabe? E Davi foi um cara que, para mim, é o que mais me inspira em termos de arte, assim, na Bíblia. Porque ele ele dançava, ele tocava, tanto que Deus usou a vida dele para acalmar Salomão quando ele estava com um espírito de perturbação ali, foi Davi tocar a harpa que aquele espírito foi embora. E toda vez que o espírito vinha sobre Salomão, Salomão sabia quem chamar, e ele chamava Davi. Porque o Davi tinha ali um espírito que era o espírito de Deus, que Uhum. expulsava aquilo que perturbava Salomão. E também Ó, dançava, né? E ele Só não vou, tinha só vou vergonha fazer, alguma de vou fazer um dançar. parênteses aqui, só eu Pode acho que fazer, pode fazer. você só confundiu, Sofia. É Saul, né? Me Saul, corrige aí, isso, Lucas. Saul, exatamente. Saul, Exatamente, né? exatamente. Perfeito. Então, Perdão, gente. Isso. continua, prossegue. É porque eu estava lendo hoje sobre 1 Reis 10, que fala sobre Salomão. E eu pensei, vou falar sobre Salomão hoje também, porque ele fez muitas coisas. Ele ficou na minha cabeça, mas Eu isso aí, confundi. obrigado por corrigir. Imagina, imagina. Obrigada. E também ele dançava, Davi dançava. E hoje em dia não é comum ver assim homem dançar. E Davi dançava sem nenhuma vergonha. E ele não tinha medo de julgamento, ele apenas dançava ali, expressava o amor dele pelo seu Deus e dançava aquilo de maneira linda. Então, para mim, de contemplação, Davi é o que mais me inspira. Ele mostra Uhum, pra gente que o contemplar, do contemplar vem o criar, e vem o criar com criatividade, né? Não apenas criar por criar. E em termos também sobre pessoas hoje em dia se equivocar, tipo, ah, eu não sei criar, eu não tenho criatividade, eu não sei fazer isso, aquilo, pessoas específicas que têm, muitos falam isso porque não tem, não buscam informação e não buscam se encher. Eu sou do viés que pensa que a gente nasceu com mente vazia. A gente vai adquirindo conhecimento ao longo da vida, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, e no aprender a gente vai adquirindo uma carga de conhecimento. E essa carga de conhecimento que nos habilita a criar cada vez mais. Então, se a pessoa hoje em dia ela fala, eu não sei criar, eu não tenho criatividade, é porque não busca conhecimento, não busca se inspirar, não busca uhum, contemplar. E o não buscar não permite você criar. Então você vai criar aquilo que você tem dentro de si, aquilo transborda de você. E eu não vou transbordar se eu estiver vazia. Então, se a uhum, pessoa se enche, quanto mais ela se enche, eu acredito mais ela cria. Então, muitos deles se trancam, né, nessa caixinha e não saem, mas a gente tem que sair da caixinha e se habilitar a conhecer outros lugares, outras coisas, outros assuntos, né? Muitos também não querem buscar outros assuntos, às vezes gostam de assuntos específicos e não querem ir para outros. Não querem desbravar um que sai da zona de conforto, por exemplo, um que seja mais difícil, entre aspas. Mas é sempre bom desbravar um novo, porque daí vem muito mais criatividade. perfeito, Muito bom perfeito. isso. Tem uma coisa, assim, bem legal sobre isso, né? Eu, por exemplo, na minha própria história de vida, não me achava nada criativo. Isso, até atrelado ao design, Sophie, foi desenvolvido na minha vida a partir do design. Porque eu fiz um curso técnico, né, do Senai, que é produtor gráfico, editor e produtor gráfico. Mas durante esse curso eu fui separado para competir entre os Senais em design gráfico. Mas eu não deixava nada criativo e era muito difícil para mim. E foi todo um processo para eu entender isso. E eu acho que isso é bem importante para a gente falar no meio cristão, sobre a gente se encher mesmo de experiências e conhecimentos assim de áreas diversas, porque a gente vive num cristianismo de bolha, né, aqui no Brasil. Tem muito isso. Eu não estou generalizando todo mundo, mas tem muito isso no Brasil. Um cristianismo de bolha, onde as pessoas se fecham dentro só de um meio gospel e não conseguem às vezes ler assuntos diferentes, conhecer questões diferentes. Uh, é, já estou puxando quase para um outro assunto aí do nosso Manda programa, bala, mas até mesmo só vai. não conseguem, muitas vezes, nem produzir arte, só consomem, porque estão naquele meio gospel e nem percebem que, na verdade, estão consumindo arte, que estão formando cultura deles e estão tendo, às vezes, a arte como pecaminosa, estão tendo as outras áreas como quase pecaminosas, porque o sagrado é só o gospel. E daí, nisso, Uhum, eles estão consumindo aquilo que não é gospel, porque não tem como. A gente vive numa sociedade, numa cultura, e a gente consome essas coisas. E a partir desse consumo, eles vão trazendo coisas que às vezes não tem nada a ver com o cristianismo para dentro da igreja.
Por quê? Porque só consome sem refletir, sem parar para conhecer essas áreas com pensamento crítico e se aprofundar. Eu, quando comecei a desenvolver isso no Senai e buscar novos meios e experimentar outros conhecimentos, né, de descobrir ali, de sondar, de ler, de pensar criticamente sobre aquilo, claro que a partir dos óculos do Evangelho, né, a gente precisa ter esse filtro, mas a gente precisa se envolver, entender que toda verdade que existe no mundo é de Deus. Toda verdade que é verdade de verdade. Né? Porque tem coisas ali que não são verdade. E como que a gente vai discernir o que é e o que não é? A partir dos óculos do Evangelho. Mas a gente vai ler algo sobre, igual de sociologia, algo sobre antropologia. A gente vai ver um filme. Como que a gente vai descobrindo o que existe de bom ali? A partir dos óculos do Evangelho. Mas aí é um filme que não é cristão. Mas a gente consegue, a partir dos óculos do Evangelho, saber aquilo que é bom para nós e aquilo que não é bom. Só que a gente precisa se envolver com isso tudo, né? Eu sou de uma época e até cresci numa igreja onde a gente podia ir no cinema, pra você ter noção. Lá desde sempre, né? Porque eu cresci mesmo, eu nasci, meus pais me criaram nessa igreja. E assim, foi uma dificuldade para eu tirar esse dualismo do meu coração. Mas a partir desse curso que eu fiz, eu fui descobrindo que eu era criativo, fui descobrindo que o que eu precisava era esse arsenal de conhecimento, de sair de um somente gospel e entender que tudo ao nosso redor, todo esse conhecimento, essa experiência que a gente vai gerando na nossa vida, ela pode ser desenvolvendo em criatividade, em arte. Tem muito aquele estigma da folha de papel em branco, né? Que geralmente a pessoa vai criar, ela fica olhando para a folha de papel em branco assim, o que eu vou criar? Daí aquele, tipo, a folha de papel em branco te encara, você encara ela e ela começa a te intimidar e você, meu Deus, eu não sou criativo. Agora, no design eu aprendi a pegar um papel em branco e começar só a rabiscar. E daí vem uma ideia aqui, um pensamento aqui, às vezes uma coisa bem clichê, bem ruim. Só escrever, aí vou pesquisar imagens sobre um assunto, começo a ver imagens que os outros produziram, várias imagens diferentes. Aí vou ver um filme, e daí, peraí, esse filme também posso atrelar com isso, e daí eu vou escrevendo nesse papel. No final, tudo isso que eu escrevi ali, mais uma experiência de vida, mais conhecimentos que eu tenho lido, eu consigo desenvolver a partir de tudo isso. Algo criativo. Porque criatividade é desenvolvimento. Não é um insight que a gente acha que é tipo uma revelação, né? E até um entendimento errado de revelação, pelo menos na minha opinião. A gente acha que é tipo... que muita gente tem o pensamento que a Bíblia ela foi ditada, né? Talvez algumas partes tenham sido, mas tem várias partes ali que a gente sabe que Deus usou o contexto do escritor e falou através do contexto da cultura do escritor. É muito nítido isso, assim. A gente vê diferenças culturais de um texto mais antigo da Bíblia para o mais novo. E a gente vê que Deus falou, como Paulo On diz, né? Falou na língua dos homens. Né? Então, assim, as pessoas não psicografaram a Bíblia. Deus usou a experiência delas para produzir a Bíblia. Deus usou a experiência das pessoas e falou na experiência e na cultura das pessoas, daquilo que está ao redor delas. E só complementar um negócio que além disso, sobre design, criatividade, que a Sophie falou ali de Davi, né? E eu quero ler um salmo, porque eu acho que exemplifica muito essa coisa de Davi, ele pegando aquilo que estava na contemplação dele do dia a dia. Só a gente pensa assim, Davi trabalhou por muito tempo cuidando de ovelha, pastoreando ovelha. Daí a gente vai abrir lá Salmos 29, que é um salmo de Davi, e olha só, vai percebendo, quando eu vou falando, vão percebendo essa questão do trabalho dele, com a experiência dele, transformando isso em algo criativo, uma poesia, né? Salmos são poesias e cânticos. Salmos 29. Tributai ao Senhor seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Daí a gente, nossa, seres angelicais, né? Olha aí, o negócio é espiritual. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Daí ele continua, versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. A glória do Senhor troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Ele está falando sobre aquilo que ele viu, o trovão, e viu as águas. Imagino eu que é um cenário ali de algum, não sei se lago ou tempestade, mas ele estava vendo o que estava acontecendo. E ele, a voz do Senhor é como esse trovão. A voz do Senhor troveja.
sobre as muitas águas, e ele contemplando aquela tempestade, sobre aquelas águas, e daí ele continua: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Você veja, é cheia de majestade, ele está refletindo sobre o trovão e as águas, e a partir das águas do trovão, aquilo que ele contemplou no dia a dia dele, ele começa a falar: essa voz é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Então pensa aí, pegando um raio ali, atingindo o cedro e quebrando o cedro. E ele percebe: a voz do Senhor é assim. Daí ele continua: ele faz o Líbano saltar como um bezerro e Sirion como um garrote selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Então ele vai pegar algo do dia a dia, uma tempestade que ele contemplou, e ele vai perceber Deus nessa tempestade do dia a dia. Ele vai usar essa experiência de vida dele junto com aquilo que ele conhece do Senhor já, e ele vai juntar essas duas coisas e vai perceber novos aspectos de Deus que vão maravilhar o coração dele. E a criatividade funciona assim, e eu acredito que a gente glorifica muito mais a Deus quando a gente percebe, contempla as coisas do ordinário e percebe Deus nessas coisas. É bem o John Piper que fala, né? Que Deus é mais glorificado quando a gente está satisfeito nele. E eu acredito que quando a gente percebe Deus nas coisas ordinárias da vida, Deus é mais glorificado. Porque a gente vai se maravilhar desde as coisas mais pequenininhas e simples da vida, porque a gente vai ver Deus nelas. Mano, sensacional. E quando você estava falando, eu lembrei que eu tive uma conversa há alguns dias com uns amigos. A gente estava lá falando de alguns filmes que gostava e outros que não gostava. E, enfim, a gente estava nesse bate-papo. E eu sempre tive uma opinião a respeito do drama, né? Tem gente que não gosta de assistir filme de drama porque fala assim: eu não quero sair mal. E justamente, tipo assim, sair mal depois de ter assistido o filme, né? E eu olho e falo assim: cara, mas é algo tão lindo da gente ver os sofrimentos. Nós não vamos celebrar o sofrimento, nós vamos reconhecer que aquilo existe e vamos olhar de uma forma redentiva para aquilo. Então, esse é o nosso papel como cristão. E um filme que entrou na pauta se chama A História do Casamento, que é um filme que ganhou o Oscar de 2019, que é com a Scarlett Johansson, e é um filme sensacional, porque conta sobre um divórcio. E nós sabemos como Deus odeia o divórcio. E eu olhando para aquele filme, eu chorava assistindo aquele filme, porque eu via o quanto Deus ele ama a família. Então, olha a diferença de você olhar e se entristecer por algo, e eu, como um cristão que fui redimido pelo sangue de Jesus, consigo olhar para aquele filme e tentar redimi-lo para a glória de Deus através dos meus olhos. Então eu olhava para aquilo e falava assim: Deus, obrigado porque você ama a família. E aquilo me inspirou. Depois que eu saí, né, depois que eu terminei de ver aquele filme, eu falei assim: como eu preciso lutar pelo meu... Na época eu estava noivo somente, e como eu preciso lutar pelo meu futuro casamento. Como eu preciso investir para que eu não chegue a esse ponto do que eu estou vendo aqui no filme. Então, eu comecei a apreciar aquilo que Deus criou através de, infelizmente, uma desgraça, né, que foi transmitida através da arte daquele filme. Então, isso já nos aponta para uma outra pergunta, que é: a arte ela deve ser consumida ou apreciada? Eu queria perguntar, e aí, Sophie, o que você acha disso? Eu acho que, de certo modo, os dois. Mas a ordem é o que importa. Eu acho que primeiro ela deve ser apreciada para aí sim ser consumida. Porque se ela apenas for consumida, o apreciado ele vai cair num estado de morbidade. Eu não vou apreciar, eu só vou aprender a consumir, consumir, consumir. E hoje a gente está num século que o consumismo ele reina. Então, infelizmente, muitos consomem desde criança, 24 horas de consumo de conteúdo, ou seja joguinho, seja videogame, seja comprando algo, o que seja, consumo hoje em dia a gente vê em muitos lugares e vê que mais pega a sociedade hoje em dia é o consumismo.
Então, mas infelizmente, por tanto consumir, desaprendeu a apreciar. Uhum. E daí eu vejo como se o consumismo fosse um coveiro, preparando uma cova para a arte. E de tanto consumir, a arte vai sendo cada vez mais enterrada, mais enterrada. E eu quero que os meus filhos consumam arte. Eu quero que eles aprendam a apreciar a arte, não apenas a consumir. Eu não quero que chegue a um ponto onde eles vão olhar e eu não vou poder falar, tipo, olha, isso aqui na minha época existia. Eu quero que eles saibam, que eles consigam ver a arte, que ela não morra, que eles aprendam a apreciar como ela verdadeiramente é. Uhum. E eu acho que nosso século tem que aprender a apreciar, para aí sim consumir, consumir com consciência. Não apenas ali de tanto consumir acaba que não sabe valorizar a arte, sabe? Tanta música hoje em dia que, se você parar para ver a letra, quão precioso é aquela letra. E um outro parte também de tanto consumir, ignora o que está falando na letra, às vezes é algo tão feio, algo que você declara e aquilo não vai trazer vida para você. E nós, como cristãos, a gente sabe como a nossa fala, o nosso declarar tem um poder de trazer existência às coisas. O próprio Deus, ele trouxe existência pelo falar, que haja sol, que haja luz, que haja terra, no falar dele que veio a existência. Então, o que às vezes, de tanto consumir música, às vezes a gente acaba cantando algo que eu não queria cantar, algo que para minha vida não é verdade. Então, também cai muito nisso, de eu aprender a consumir e consumir com consciência. E a Uhum. declarar com consciência também, né, em termos de música. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, sabe? É os dois juntos, mas a ordem tem que ser certa, tem que se apreciar para aí sim consumir. Muito bom, Sophie. E aí, Lucas, o que você acha, mano? Ah, muito bom mesmo, o que a Sophie falou. Eu acho que é isso, né? E a gente tem que, o que ela falou ali no final, né? Sobre consumir com consciência, é muito importante. A gente vive numa sociedade consumista que só vai colocando as coisas para dentro e elas não percebem como a arte é formativa. E não só a arte, né? Muitas coisas do dia a dia que a gente consome, elas são formativas. É difícil, né? Até desassociar, porque se você parar para refletir, a arte está em tudo, né? A arte Uhum. está em tudo mesmo. Mas tudo que a gente consome, isso está formando a gente. Então, se a gente não consome com consciência, e eu digo consciência, tanto daquilo que a gente está ingerindo, está colocando para a gente, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, tudo aquilo que a gente está colocando para dentro, se a gente não consumir com consciência nesse sentido, aquilo vai formando no nosso coração, a gente não vai percebendo. Tem Uhum. muita coisa dentro de muita igreja que a gente não percebe, que a gente acha que é cristianismo, que é evangelho, mas quando a gente vai estudar teologia, a gente vai descobrir que aquilo não é evangelho, que tem muito mais a ver com nossa cultura, e tem algumas coisas que não são necessariamente ruins. Se tornam ruins quando a gente coloca aquilo como se fosse o evangelho. E aquelas coisas vão tomando lugar do evangelho e aquilo vai distorcendo totalmente nossa visão, e às vezes a gente acha que está servindo a Deus e está servindo outro evangelho. Isso é muito perigoso. E, então você veja como o papel formativo de tudo aquilo que a gente consome é poderoso. Uhum. O Huckmacher ele vai falar muito disso, né? Que a arte ela é poderosa. Acho que até o Dearness, que foi um cara que foi influenciado por Huckmacher também, ele traz isso no livro dele, Visual Faith. Não tem em português, mas é um livro que quem lê em inglês vale muito a pena comprar, assim. Esse cara, esses dois, né, eles falam muito disso. A arte é muito poderosa e ela vai atingir a gente. A Uhum. questão é se a gente vai só consumir ela sem ter consciência, ou se a gente vai perceber esse poder dela. E assim, o poder dela pode ser para o negativo, mas também pode ser muito para o positivo, né? Então, quando a gente fala de consumo, a gente tem que entender o poder que tem esse consumo sobre nossa vida. Mas também eu digo consumo com consciência, porque a gente tem que ter consciência do mundo ao nosso redor, né? E eu acho que da nossa saúde também física e da saúde do universo. Né? Tem o consumo aí realmente de compra, né? Que a galera vai só consumindo e não pensa na sustentabilidade, não pensa e também tem o consumo intelectual, que as pessoas também só vão consumindo e não percebem como aquilo vai afetando também sua saúde mental. Então, só isso Uhum. aí, ó, só em relação ao consumo, tem muita importância. Dá um A gente ter podcast consumo inteiro consciente. sobre isso. Nossa, meu Deus. Uhum. E apreciar, como a Sofia falou, é muito importante a gente ter em mente que primeiro a gente tem que apreciar.
A gente tem que olhar, a gente tem que perceber o que há de bom aquilo, a gente tem que refletir. E às vezes até o que há de bom, quando eu falo, não é aquilo que tem de agradável. Que daí eu conecto isso com o que você estava falando, João, sobre o filme, né? Tem muita gente que quando viu... desse filme que você falou, eu vou para um filme totalmente gospel, né? Só que não... católico, né? Gospel católico. Gospel católico. Que é o Paixão de Cristo. Muita gente não gosta de ver o filme por causa da crueldade que mostra ali no sofrimento de Cristo. Mas quando a gente percebe realmente a severidade do que aconteceu na cruz, a gente percebe que a dor faz parte também da vida e que ela também pode glorificar a Deus, pode muito glorificar a Deus, porque eu acho que aquilo que mais glorificou a Deus em toda a história humana foi um homem que também era Deus morrendo numa cruz, sofrendo, levando a nossa dor, nosso sofrimento. E ao mesmo tempo que a gente vê que a dor no fim, ela vai, né? Deus vai limpar todos os nossas lágrimas, nosso sofrimento, tal. Ao mesmo tempo a gente entende que existe, eu entendo, pelo menos, que existe um aspecto da dinâmica da vida que envolve algum tipo de dor. Eu fico pensando muito, e isso não é para mim, eu não tenho fechado na minha mente, né? Uhum. E eu acho que a gente nem tem argumento bíblico suficiente para dar certeza disso. Mas eu fico pensando que quando o homem e a mulher pecaram, a dor foi acrescentada ao parto, né? Na mulher ali, como consequência do pecado dela. E Adão teve a sua consequência também ali, mas a dor foi acrescentada. O texto diz que a dor foi acrescentada. Então já existia algum tipo de dor? A gente fica pensando assim, será que o tipo de dor era um tipo de dor que fazia parte da dinâmica da vida? E daí quando a gente pensa que Cristo morreu antes da fundação do mundo, e a gente pensa que o evangelho envolve um Deus que se tornou homem, morrendo e sofrendo por toda a humanidade, levando o sofrimento de toda a humanidade por nós, e a gente entende que esse evangelho vai trazer fascinação pra gente em toda a eternidade, a gente entende que a dor, de alguma forma ou outra, ela vai continuar depois na eternidade, porque, querendo ou não, a gente vai continuar sendo fascinado por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus na cruz. E o quadro pintado, a cena filmada da cruz, é uma cena de dor. E é uma cena que nos faz refletir sobre os pecados, mas sobre um amor sacrificial que envolve dor, envolve renúncia. E tudo isso consegue englobar tanto filmes como o João trouxe, né? Filmes, às vezes, que a gente vamos perceber essa dor que existe na vida hoje. Muitos daqueles que não são cristãos não vão trazer a solução, mas a gente, como cristão, a gente vai poder ver aquilo, refletir e, como você disse, redimir ou ressignificar aquilo para que aquilo glorifique a Deus de uma forma que às vezes vai servir para o nosso proveito. Mas, assim, o apreciar faz muito parte também dessa consciência. O apreciar tem que ser com essa consciência também. Quando a gente vai em uma galeria de arte, a gente tem que tirar um pouco os nossos preconceitos. Tem muita coisa que a gente vai achar, isso aqui me trouxe um desconforto, então é ruim. Eu não estou falando de coisas que são pecaminosas, estou falando de coisas que às vezes trazem desconforto pra gente. E a gente achasse que não é de Deus, porque me trouxe um desconforto. E às vezes a própria arte tinha essa intenção. Ou às vezes aquele desconforto vai fazer a gente refletir sobre algo na nossa vida que a gente pode estar aí mudando. Ou às vezes até mesmo uma cultura preconceituosa que está no nosso coração que a gente não percebeu, sabe? Então, e quando a gente está apreciando, a gente vai com uma consciência, com uma mente renovada pelo evangelho, é importantíssimo. E a partir dessa apreciação, da gente apreciar, a gente começa a glorificar a Deus a partir da contemplação, da apreciação, a gente começa a valorizar a arte. E é importante valorizar a arte? Claro que é importante, porque a gente valoriza a realidade, a gente valoriza. A realidade é uma obra de arte. A obra de arte última, né? Porque Deus é o verdadeiro criador, o maior criador de todos. Então a gente é a obra-prima, e principalmente o ser humano, ele é a obra-prima do criador, né? Então a gente olha, o Makoto fala isso, né? Acho muito legal. Ele ressignifica quando o texto lá de... não lembro se é Colossenses, não lembro direito agora qual texto que é, mas é que fala assim, que nós somos feitura dele. E a palavra ali, feitura, é poiel, que também pode significar criar. Nós somos criação dele. Ele fala, nós somos a obra-prima do Criador. Então a gente entende isso, né? Quando que a obra de arte, ela importa também.
Quando a gente aprecia, a gente glorifica a Deus. E quando a gente consome consciente, a gente glorifica a Deus. As duas coisas são importantes, mas sempre com uma consciência renovada pelo Evangelho. Porque qualquer coisa pode ser pecaminosa, por melhor que seja. A arte é pecaminosa? Não é, mas pode ser. Depende da nossa relação com ela. Perfeito. Se a nossa relação não for saudável, ela vai ser pecaminosa. Se for saudável, ela não vai ser. Pelo contrário, vai glorificar a Deus. Perfeito. Muito bom, mano. Eu tava lembrando aqui enquanto você estava falando, e eu lembrei de uma citação do John Stott, que ele diz assim que o cristão ele tem que ter audição dupla. Ele diz que você tem que ter um ouvido para o espírito e o outro para o jornal diário, para você saber o que está acontecendo no mundo. E isso é muito bom porque a gente muitas vezes quer se isolar, né? A gente quer, não, deixa eu permanecer na minha bolha gospel para eu não pecar. Só que isso faz com que você fique atrofiado, né? Que você não se compadeça muitas vezes de dores que o mundo está tendo, né? E eu gosto muito, cara, de uma citação do Tim Keller, que ele dá a respeito do apóstolo João, e o próprio livro Pregação do Tim Keller, que ele diz assim, cara, o que o apóstolo João fez foi fantástico. Quando ele começa a sua descrição do evangelho, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, essa palavra verbo, o significado é logos, e logos era um termo pagão da época, que não era utilizado para descrever a respeito do verbo encarnado, que era Cristo. Então, o que João fez, ele adaptou aquilo que era, entre aspas, profano, gentil, para a realidade do evangelho. E eu olho para isso e falo assim, cara, esse é o nosso papel. Nós precisamos tornar visível ao mundo aquilo que para a gente é palpável, precisamos adaptar essa realidade, aquilo que Cristo fez, para que nós possamos revelar isso para quem não o conhece ainda. Então, cara, isso fala muito comigo, porque diz diretamente respeito à arte. Então, a gente sabe que tudo já foi criado, nós simplesmente recriamos o tempo todo, porque a gente não vai simplesmente criar algo novo, tudo já foi criado. Agora, nós vamos ir adaptando, nós vamos recriando, nós vamos pegando... Cara, todo artista, o Lucas pode falar muito melhor, a Sophie pode falar muito melhor do que eu, você vai pegando referências, né? Todo artista, ele é um resultado de referências, e você vai recriando em cima daquilo, para adaptar, para revelar a glória de Deus. E eu queria introduzir, através disso, a nossa última pergunta, e perguntar primeiro para o Lucas. Mano, a autora do devocional, ela afirmou: a arte é uma mistura de criatividade e responsabilidade. Como que você vê isso? O que você acha dessa afirmação? Diz aí pra gente. Eu acho que a gente já dá para perceber por aquilo que a gente está conversando, né? Como essas duas coisas elas estão relacionadas à criatividade e responsabilidade. Então, o que a gente cria, inclusive, o que a gente cria, aquilo que a gente gera, a partir da nossa produção, vai se perpetuando na história, né? Vão gerando hábitos, vão gerando, na arte mesmo, né? Vão gerando ícones que vão se perpetuando na história através, e vão influenciando a história também. Às vezes a gente percebe até a partir da língua, né? Você vê que a língua vai mudando e como, às vezes, palavras que vão ganhando um novo significado vão influenciando, e o uso dessas palavras vão influenciando toda a sociedade, a nossa cultura. Então, tem uma responsabilidade em tudo aquilo que a gente cria, em tudo aquilo que a gente produz, que a gente entende que aquilo que a gente produz e a gente cria tem poder. Uhum. E quando... É que a gente estava falando da consciência, né? Quando a gente não cria com consciência, quando a gente não produz com consciência, e para a gente que é cristão, é muito forte isso. Quando a gente não, mesmo dentro dos cultos ou fora dos cultos, às vezes uma arte voltada para o ambiente de devoção, de adoração, ou uma arte mais voltada para uma adoração espalhada, que é uma arte mais voltada para uma apreciação do povo no dia a dia, as duas coisas, se elas não forem geradas com consciência a partir de uma cosmovisão correta, uma visão do evangelho, que tenha como base um evangelho integral e não apenas parte dele, ou não uma distorção do evangelho, a gente está
a gente está produzindo coisas, estamos produzindo muitas, estamos influenciando pessoas, e às vezes a gente está até mesmo influenciando a nós mesmos, né? Enraizando ainda mais no nosso coração uma série de coisas que não são saudáveis. E a gente precisa criar com consciência, entendendo que tudo que aquilo que a gente cria, a gente vai prestar conta diante de Deus. Uhum. É muito, muito importante a gente lembrar daquele versículo, né? Tudo que a gente fizer, aqueles, né, que tem mais de um, tudo que a gente fizer, a gente vai prestar conta diante de Deus. E para os jovens ainda, como a gente está falando universitário, a Bíblia destaca isso, né? Você pode viver a vida do jeito que você quiser viver. Você pode. Agora, você lembra que tudo aquilo que você fizer, você vai prestar contas a Deus um dia. Você vai falar, meu Deus, que Deus mau. Ele não é mau. Pelo contrário, ele é tão bom que a gente merecia o inferno. Mas ele está falando, olha, eu estou te dando um caminho, eu estou chamando vocês para vocês se voltarem para mim. Eu estou dando a possibilidade que vocês não tinham por si mesmos de conseguir fazer algo que é bom a partir do evangelho. Então, reformulem sua mente a partir daquilo que eu estou gerando no seu coração e criem com uma responsabilidade que no final, quando você chegar diante de Deus, se for prestar conta diante de Deus, Deus vai olhar a tua arte, porque a tua arte importa, a tua arte também vai ser pesada no último dia. Ele vai falar, servo bom e fiel, vem para o gozo eterno. Ou então vai falar, não te conheço. Então, assim, falar, mas então eu tenho uma vocação que é para arte, eu tenho uma vocação, vamos para outras áreas também, vou ser metalúrgico, eu vou criar instrumentos musicais, eu vou ser uma dona de casa, sabe? Qualquer ação que a gente possa entender na nossa vida, tudo isso vai ser prestado diante de Deus, conta diante de Deus. E Deus está dando a possibilidade para que cada atividade, daquela que possa ser reconhecida como mais extraordinária ou menos extraordinária pela sociedade, Deus está olhando, Deus está contemplando. E para Deus, né? Fico meio empolgado, vou falando meio rápido e me embolo. Para Deus, desde a atividade que para o homem parece ser mais ordinária, e às vezes parece mais ordinária, para Deus, ele está pesando tudo, em todas as atividades, o coração desse homem. Se esse homem está fazendo por amor a ele, e se ele está assumindo a responsabilidade certa por aquilo. E eu já faço uma chamada a mais nisso, que tomem cuidado para todo mundo que estiver ouvindo, tomem cuidado com aquilo que você lança para Deus, porque às vezes também a gente vai pegar e a gente vai falar, Deus, me unja aqui, Deus, me dá uma revelação no ponto artístico aí, né? Eu pintar algo para tua glória, e daí eu tô sentindo um negócio com a música, vou pintando uns negócios ali e tal. E eu acredito que Deus atua através da nossa intuição, sim, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes aquilo que é nosso sentimento não é para a glória de Deus, porque às vezes ele não está alinhado com a vontade de Deus. Perfeito. Como que a gente vai saber se esse sentimento, se essa nossa intuição está criando de verdade para a glória de Deus? É só se a gente está exercendo uma atividade intelectual e emocional, que é pegar a Bíblia e colocar ela para dentro do nosso coração. Ler a Bíblia em oração e pedir Deus, em temor também, e pedir Deus, renova minha mente. Enche a mente com a palavra de Deus. Então, você vai percebendo, você está criando, opa, nossa, isso acho que vai ser muito legal ser criado. Aí você, opa, peraí. Será? Isso aí eu acho que não tem a ver com o evangelho isso. Né? E daí a gente começa a criar com responsabilidade. A gente começa a produzir com responsabilidade. E assim, se a gente vai errar no processo. Não só da criatividade no sentido mais artístico de profissão, ou no mais artístico da nossa vida ordinária. A gente vai errar em algum momento ou outro. Mas se o nosso coração estiver correto, Deus vai continuamente nos atrair a Ele. E a gente vai perceber em algum momento ou outro, porque o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Talvez pode não ser algo nem tão pecaminoso, mas é algo que às vezes que está distorcendo alguma verdade em algum ponto, ou então está trazendo um negócio ali meio não saudável, e daí fala, mas o Espírito vai me convencer do pecado? Às vezes não é algo tão pecaminoso, mas é algo mais de que o Espírito está nos convencendo da justiça, daquilo que é melhor, daquilo que é de boa fama, aquilo que é em um nível que vai produzir saúde para a gente e para aqueles que vão consumir e apreciar nossa arte, nossa criatividade. Perfeito, mano. Muito bom. Muito bom. E aí, Sophie, o que você
diria dessa afirmação, né? Que a arte é uma mistura de responsabilidade e criatividade. Acredito que no design isso é muito verdade. Porque o design ele tem que criar, mas criar para quem você está criando. Tipo, a pessoa vai te passar o valor dela. Você tem que Uhum. criar, às vezes, alguma logo com o valor daquela pessoa. Tudo que você for criar tem que estar com o valor dela ali, tem que estar com a proposta dela ali. Se perder isso, perdeu a função. Então, o design é tudo muito minucioso, muitos detalhes. E se eu perder um pouquinho ali do fio da meada, já perdi o trilho. Então, o design cai muito nisso de criar com responsabilidade. Eu não posso perder o valor do cliente. Eu não posso perder o valor daquilo que ele me entregou em mãos para criar, porque eu tenho que criar com uma responsabilidade, com o foco de trazer o valor em tudo que eu for fabricar, seja no material de design de produto, design de informação, design editorial, tudo tem que estar o valor daquilo que eu tenho que transmitir. E isso não é apenas no design, isso se for parar para pensar, cai em tudo, em todos os termos de criação que eu fazer, tem que estar com o valor intacto, não posso perder a minha essência, eu tenho que estar com a minha essência. Então eu acredito que a gente é responsável por fazer o valor permanecer. E o valor ele continuar existindo. Eu não posso criar e de tanto criar fazer perder a essência. Criar e parece que eu vou começar a criar sem responsabilidade Só e uma quando linha eu de vou ver produção, né? tudo que eu criei, isso, tudo que eu daí eu parei para ver e aquilo perdeu. Eu me perdi em minha criação, digamos assim, sabe? Então, o meu criar, eu tenho que pensar toda vez que for criar, e eu nunca posso deixar de perder o foco que estou criando. Eu tenho que sempre ter um foco para criar. E quando eu ouvi essa pergunta, eu parei, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Mas, querendo ou não, involuntariamente a gente pensa isso. E daí eu fui meditar em 1 Reis 10, que fala sobre Salomão. E daí eu tava lendo, e daí tava a parte da Rainha de Sabá, que ela vai e ela tava escutando muito sobre Salomão, sobre o reinado dele, sobre as riquezas, como ele construía prédios, construía o reinado dele com tanta glória, tanta riqueza. E ela teve que ir lá ver isso, porque ela só escutou, mas ela tinha que ver para ver se era verdade. Ela foi e visitou o palácio dele e viu toda a estrutura em termos de design, arquitetura, em termos de construção, ela viu todo aquele esplendor, aquela grandeza toda que Salomão tinha feito. Ela viu todos os servos dos contratados de Salomão, todos uniformizados. Então, Salomão, quando eu paro para ler isso, eu vejo que ele inovou. Ele foi muito criativo com toda a riqueza que ele tinha em mãos. Que Deus te abençoado a vida dele com tanta sabedoria, também isso é muito importante. Ele criava com muita sabedoria. Ele nunca perdeu a sabedoria dele em minha criação que ele fazia. Então, na hora de. Ele pensou: o que eu posso fazer de diferente dos outros reinos? Ele uniformizou os criados dele em termos de design de moda. Ele fez um palácio grande. Tem uma parte que fala, acho que é 1 Reis 10, versículo 20, que fala que havia 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Então, tipo, se eu parar pra pensar, acho que muitos não tinham isso nos seus Uhum. palácios. Ele fez ali leões, assim, em cada escadaria, e deve ser algo lindo, maravilhoso. Então, na hora que eu fui pensar nisso, eu falei, gente, ele inovou, ele conseguiu ser criativo, diante de toda riqueza, ele poderia sim ter se perdido. Ele Uhum. poderia sim ter perdido o fio da meada, ter feito coisas vãs, mas não, ele criou com tanta sabedoria que ele conseguiu trazer criatividade e inovação. Ele criou com sabedoria, então ele criou com responsabilidade. Em tudo que ele fazia, ele refletia a glória de Deus, tanto que a rainha Sabá bendisse o nome de Deus, reconheceu Deus em meio à criação de Salomão, porque tudo aquilo ali refletia a glória dele. Então, é isso que eu penso sobre essa frase que tá aí sobre arte, tem muito a ver com criação, criar com criatividade e criar com responsabilidade. Perfeito, Sophie. Muito, muito, muito bom. Salomão foi tão criativo com os leões que os gospels só reproduzem o leão, né? O leão da tribo de Judá. Em qualquer Brincadeira, bandeira tem um mas leão. isso é papo para outro podcast, galera. Sim. Vamos ter, né? Não, senão a gente vai ficar aqui falando só disso. E Me pessoal, me segura, alguém me João. segura, alguém me segura. Gente, muito, muito, muito obrigado por vocês terem contribuído tanto para essa conversa. Tenho certeza que trouxe muita clareza para todos que estão ouvindo e os que ainda vão ouvir, né, o nosso bate-papo.
a respeito da nossa responsabilidade como cristão, independentemente se fomos vocacionados para a área das artes ou não, nós temos a responsabilidade de criar e criar algo belo aos olhos do Senhor e para a glória dele. Eu acho que é esse o nosso coração. Então, obrigado, Sophie, obrigado, Lucas. Vou abrir espaço para vocês falarem algo por último. Sophie, primeiro você, depois Lucas. Tá aberto, galera. O que eu falaria e deixaria como conselho é você não achar que você não pode criar, porque você pode. E ao criar, sempre tenha em mente o que você está criando, crie com responsabilidade, não se limite, crie com liberdade também, né? Liberdade, mas também lembrando que ser de santo como o Senhor é santo. Então, criar Perfeito. também ali com sabedoria, com santidade, tudo que você fizer. Não se limite achando que não pode consumir tal conteúdo, que é proibido, que não pode, mas saiba que você é filho de Deus. Então, que você pode sim criar e se inspirar em outros lugares também. Você tem que ter o dever de zelar o bom perfume de Cristo e conseguir trazer solução para esse mundo em tudo que você for criar. Perfeito, Sophie. Muito obrigado. Ei, Lucas, manda. E mandar um conselho aqui. Estude mesmo a profissão que você escolheu. Se é alguma coisa relacionada à arte, estude assim, de coração. Entenda que tudo o que tem naquela profissão, que você vai aprendendo na faculdade, daquela profissão, que é bom, que for verdadeiro, isso também vem de Deus. Uhum. E inunde a tua mente, assim, aprofunde mesmo na profissão, se dedique, tire as melhores notas, depois já, quando estiver no estágio, ou então já trabalhando na área, continue sempre se atualizando, porém, da mesma forma que você deve se empenhar nisso, inunde a tua mente, o teu coração com a palavra de Deus. Estude também teologia, não estou falando para você fazer uma faculdade, mas você estude também teologia, inunde teu coração, teologia não esfria, teologia ela é combustível para devoção. Então, se a teologia for saudável, você só vai inundar teu coração. Perfeito. E quanto mais cheio a tua mente do evangelho, mais você vai conseguir glorificar a Deus com todo esse conhecimento que você está aprendendo na tua área. Então, lembrando, resumindo isso, acho que em algumas frases assim, seria o evangelho formativo. Então, forme o teu coração no evangelho. E assim você vai formar uma cultura e uma produção saudável que vai glorificar Deus no teu dia a dia. Perfeito. Muito, muito bom. E obrigado, gente. Obrigado, foi muito bom estar junto. Tamo junto. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado, João, pela Tamo oportunidade de estar junto, junto. gente. Tamo junto. A gente que agradece. E eu agradeço você que está nos ouvindo até agora. Que Deus tenha abençoado muito a sua vida. E aguardo vocês no nosso próximo episódio. Tamo lá. Até mais, galera. Valeu. Tchau, tchau.